Oi, enfermagem, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Alcione Abreu, doutora na área de enfermagem. Vou deixar aqui para vocês o meu currículo, para quem não me conhece, também o meu Instagram é o @enf_alcioneabreu, para que vocês conheçam tudo sobre feridas e curativos. Para quem ainda não é apaixonado na área de feridas e curativos, em enfermagem dermatológica, siga esse Instagram. E para vocês, qual é a função do curativo? O curativo, você oferece o curativo para cicatrizar a ferida e o curativo ele oferece um meio adequado para isso. O meio adequado para isso é um meio úmido. Não é um úmido encharcado, não é um meio encharcado, tá, gente? Então, assim, não é para colocar excesso de produto ali naquela ferida, porque excesso de produto vai encharcar o curativo, vai proliferar bactérias e aí pode oferecer uma infecção para a ferida, tá? Então, é um meio úmido, não em excesso de umidade também não, tá? E você precisa saber quais são as condições da ferida, qual é o tipo de tecido, se tem dor, se tem exudato excessivo, se está com infecção e também as condições financeiras do paciente, né? Então, porque tem curativo de valores assim diferenciados no mercado. Então, quais são as principais finalidades dos curativos, né? Proteger, ser atraumático, lembra? Não pode doer, não pode sangrar, tem que ser confortável para o paciente. Porque se não for um curativo confortável, o paciente ele não vai utilizar. Então não adianta, né, promover desbridamento quando há necessidade. Então tem casos quando você avaliar que aquela lesão necessita de desbridamento, tem curativos que vão oferecer esse tipo de tratamento. Cavidade, se você necessita, né? Se você avalia durante sua consulta de enfermagem que tem que preencher cavidade, a gente vai precisar preencher cavidade, porque lesões vão cicatrizar de baixo para cima e da borda para dentro, então a gente precisa trabalhar cavidade. Promover meio úmido, lembra? Não é um meio encharcado, não pode extravasar para a borda, cuida dessa borda, né? Então, assim, a gente precisa pensar, né, na qualidade dessa borda, na qualidade desse curativo, na estética desse curativo. E muitas vezes, quando o paciente é um paciente de ambulatório, aquele paciente que vai até você, faz o curativo e volta para casa, tem que ser um curativo que vai favorecer as atividades de vida diária desse paciente. O que você precisa para fazer o curativo? Vai depender se você vai fazer o curativo no hospital, se é no consultório, no ambiente domiciliar, depende do local onde você vai fazer o curativo. Então, vai depender realmente do local que você vai fazer o curativo, né? O produto de escolha é sempre importante, então a escolha do produto, como eu já falei para você, vai depender da sua avaliação, de você fazer a consulta de enfermagem, de você olhar não só a ferida, mas fazer a consulta de enfermagem. Não existe uma receita de bolo, existe consulta de enfermagem, existe estudar bastante. Se você quer trabalhar com feridas, quer trabalhar, né, atendendo pacientes com feridas, faça uma pós-graduação, faça cursos de capacitação, invista. É uma área de grande empreendedorismo hoje em dia, mas faça com consciência, né? É um investimento, né? Não faça concursinhos assim assado e comece a atender. Invista em você, seja um profissional diferenciado, seja um profissional que o paciente busque você, né? Isso é a diferença, né? O importante é você usar o soro para fazer a higienização da ferida. Então, use o soro fisiológico para fazer a higienização. Pode perfurar o soro com a agulha 40x12, aquela agulha rosinha, ou aquela agulha preta, também pode utilizar. E faça um furo e use esse furo para fazer o jato direcionado para irrigar a lesão, tá? Então, não use outros tipos de jato, né, para higienizar a ferida. Você pode utilizar outros tipos de higienização com água corrente, enfim, para higienizar
outras áreas do corpo do paciente, tá? Então, sempre higienize suas mãos com água e sabonete, álcool gel. Sempre remove a cobertura anterior, calce uma luva de procedimento para retirar todo o curativo que você encontrou de forma não traumática. Use o jato para retirar aquela gaze que está fixada na lesão de forma não traumática. Use esse soro fisiológico para soltar essas gases de forma não traumática. Tá? Então, assim, tente usar material estéril sempre. Então, a limpeza da úlcera sempre vai ser com jato, com solução fisiológico, com a agulha perfurada com 40x12, tá? A cobertura primária é aquele curativo que você vai deixar em contato com a ferida. Olha aqui nessa foto que eu tô mostrando para vocês. Essa foto identifica a cobertura que está em contato com a ferida, tá? Essa foto mostra uma gaze petrolada, tá? Que é uma gaze com vaselina que está em contato direto com a ferida. Por que que a gaze, ela extravasou a borda? Porque a vaselina não tem problema ficar em contato com a pele, tá? Agora, se fosse um alginato, se fosse um carvão ativado, eu não poderia deixar em contato com a pele ao redor, tá ok? Aqui, nessa outra foto, vocês podem perceber usar a gaze seca para fazer a cobertura secundária. Essa gaze seca, ela vai absorver o excesso do curativo, né, secundário, o exudato que vai ser transferido, né, para essa gaze. E muitas vezes, quando o paciente houver necessidade de troca, ele vai trocar sempre esse curativo secundário, que pode estar encharcado mais de uma vez ao dia. Então, na sua prescrição, você pode trocar o curativo secundário mais de uma vez ao dia. Sempre pensar que manter o curativo, né, o leito, é sempre uma vez ao dia, mexer uma vez ao dia o leito da ferida e manter sempre o curativo secundário sendo removido sempre que tiver necessidade. Tratar, nessa foto aqui, vamos pensar, tratar a cavidade. Então, tem uma lesão na região sacra, uma lesão por pressão, estágio 3, com a área de tecido desvitalizado. Então, eu preciso utilizar uma cobertura que vá tratar a cavidade. Então, eu não posso pensar numa cobertura que não vá preencher cavidade. Então, eu posso pensar num alginato que vai ser preenchido aqui dentro, trabalhar toda essa cavidade para que a lesão vá, né, crescer, né, cicatrizar de baixo para cima e das bordas para dentro. A fixação do curativo, gente, ela é muito importante. Pensamos que quando a gente for utilizar fitas, sempre pensar nas fitas em contato com a pele, fitas que possam ter características menos agressivas para a pele. Quando a gente pensar em fitas de silicone, existem, por exemplo, fitas com grande quantidade de silicone, onde eu faço, né, a fixação de curativos na pele do paciente, inclusive pacientes idosos, e na hora de remover eu tenho uma qualidade, né, da retirada sem agressão da pele do paciente. E existem também a fixação com a malha tubular, onde, né, eu faço a fixação do curativo utilizando essas malhas tubulares no local das ataduras de crepom, onde também é super interessante. Tem um post também no meu Instagram sobre a malha tubular. É muito comum utilizar em pacientes grandes queimados. Então, não deixe de seguir lá para você ver. Enf Alcione Abreu tem muito conteúdo sobre produtos e curativos em enfermagem dermatológica. Então, é super importante você escolher o melhor tipo de fixação para o curativo do seu paciente e evitar o máximo fixar fitas na pele do seu paciente, inclusive idoso.